história de sucesso de hoje poderia se chamar história de realizadora. Essa é uma mulher que eu posso dizer que tudo que ela pensa, ela realiza. Uma amiga querida de muito tempo, que eu admiro muito e que foi uma das precursoras no ramo que ela atua nesse momento. Atua atualmente é demais, né, gente? Pensa. Mas eu tenho a honra de trazer aqui minha querida amiga Ângela Alves. Amiga, obrigada de você estar aqui. Obrigada, Lília, pelo convite. É um prazer estar aqui e estar com você sempre é prazeroso. Olha, eu digo para você, são poucas pessoas que moram no meu coração assim de uma maneira profunda. E nós temos uma ligação de muitos anos. Sim. Eu acho que afinidade é uma coisa indescritível, não é? Porque assim, a gente se conheceu de uma maneira inusitada. Você lembra quando você me procurou pela primeira vez? Você Você tinha feito lembra? um post, é isso? Exatamente. Eu não lembro o que era exatamente. Eu vinha numa série de posts reclamando de enxaqueca, de dor de cabeça, e você me convidou para almoçar com você. Ah, Foi verdade. a primeira vez que eu pisei aqui nessa parte do seu escritório aqui. Uhum. E aí a gente passou um dia juntas e aí pronto. Aí foi amor à primeira vista. Que coisa boa. Maravilhoso. Eu acho que é isso, porque assim, tem determinadas postagens que a gente sente muitas vezes a dor oculta. Sim. E como seria bom se todo mundo tivesse um braço para estender quando vê alguma coisa assim, né? Exatamente. E isso não diminui ninguém, nem melhora o padrão de quem estende a mão, mas é uma reciprocidade, porque você me estendeu a mão muitas vezes Sim. depois disso. É porque às vezes a gente faz aquela postagem e tudo que a gente precisa é de uma palavra. Exato. E quando você menos espera, a palavra vem. E foi isso que aconteceu comigo e foi isso que aconteceu com você, né? Exato, porque em outras situações você me socorreu. Sim. Então, essa é a beleza da verdadeira Estamos aqui amizade. emocionadas. Já vamos. Eu falei que nós íamos começar a entrevista em alto astral e é de coração para coração. Para mim, Ângela, a sua história representa uma história de alguém que viu além do tempo. Porque quando você começou o jornal, conta um pouquinho. Para quem não sabe, gente, eu acredito que todo mundo que é de Sorocaba e região sabe. Mas Ângela Alves, ao lado do seu marido e toda a família que está envolvida, eles criaram o jornal Zenorte. Eu acompanho ali desde o comecinho, né? Desde as primeiras edições. Desde as primeiras. E você sempre foi uma visionária, porque na época que o jornal impresso já estava caindo, assim, não tão aos olhos nus das pessoas, mas você percebeu que o jornal impresso estava caindo, você já se atirou no digital e hoje vocês são uma referência, né? Como foi isso na sua cabeça? Como você visualizou isso? Então, eu falo que eu só embarquei em sonhos, né? Eu sempre trabalhei na área comercial, na área de marketing. Então, para quem não me conhece, eu não sou de Sorocaba, né? Eu morava em São Paulo. Sempre trabalhei na região de Alphaville, em grandes empresas multinacionais. E quando eu encontrei o Fernando, que a gente se conheceu pelas redes sociais, eu vim para Sorocaba com 20 anos, né? Já moro aqui há 23 anos. Vim pra cá com 20 anos e aí ele já fazia um jornal na escola que ele trabalhava, mas um jornal pros pais, para informativo do colégio. Uhum. E aí a gente, visualizando a Zona Norte em si, ele falou, vamos montar um jornal aqui? Louco, ele não vendia, eu não vendia e ambos trabalhavam em empresas separadas. A gente só se via às 11 horas da noite, porque ele passava no trabalho para me buscar e nós íamos para casa. Aí ele falou, vamos abrir com a cara e a coragem. A gente não tinha anunciantes, os anunciantes eram um primo que tem uma empresa distribuidora de borracharia, uma professora que dava aula de reforço e eram esses nossos anunciantes. E aí a gente, era uma região totalmente sem comunicação, a Zona Norte só chegava ali até a entrada do Vitória, não tinha a Avenida Itavuvu até o Parque Tecnológico. Aonde é o Açaí hoje eram palmeiras imperiais, era uma chácara, então a gente viu a mudança dessa região. O Parque da Vila Formosa, que é um dos maiores parques da cidade de Sorocaba, era uma mata, e então a gente viu isso mudar. Shopping Cidade, que é onde é a nossa sede, a gente viu aquilo se transformar. O Paulo Walter foi o segundo entrevistado, a segunda entrevista que ele deu para falar da chegada do shopping na região foi pra gente. Então a gente começou a ver que a região precisava de comunicação. Então nós chegamos com o jornal. Quando a gente viu que as gráficas estavam fechando, o papel subindo, aí a gente começou a pensar, vamos pensar no digital? Então, assim, eu sou muito fã do Instagram. Instagram, pra mim, é primordial. E depois vem o Facebook, óbvio, né?
Mas eu fazia as coisas pro meu Facebook, pro meu Instagram. Aí meu marido falou assim, viu, por que que você faz pro seu Instagram e não faz pro Instagram do jornal? Aí eu comecei a levar algumas ideias que eu praticava no meu. Hoje você vê o meu totalmente desatualizado, do jornal tá sempre atualizado. E aí eu comecei a levar algumas coisas que eu ia aprendendo, ia lendo, né? Curiosidade sempre foi o meu forte, né? Você sempre foi autodidata? Sempre. Eu sempre curiosa pra aquilo realmente que eu queria, que eu quero, eu sempre vou pesquisar, seja no canal que for, a gente tá pesquisando. E eu comecei a levar isso pro jornal. Quando aí veio a pandemia, a gente teve que mostrar pro cliente que não existia só o impresso, que existia o digital. E muita gente relutou pra vir pro digital. Nossa, eu me lembro. 2016, quando eu comecei a trazer nas minhas palestras sobre o mundo digital, as pessoas ela é falavam... doida, né? Doida! Alguns falavam assim, mas eu já tenho Facebook. Eu falei, mas não é isso, o mundo digital é mais do que isso. É muito além. E você vê, 4 anos depois que a coisa foi ter um boom, né? Sim, foi com a pandemia. E com a se não pandemia. tivesse vindo a pandemia, talvez não tivesse vindo. Pra você ter ideia, o Fernando nunca usou os microfones, nunca Olha. fez live. E na pandemia, dentro de casa, a gente precisava comunicar aos nossos leitores. Foi então que ele foi pra frente fazer as lives, fazer as entrevistas. Eu fiquei mais com a área da saúde, né, pra levar a saúde para as pessoas que estavam em casa, né, noticiar tudo aquilo. A gente também montou um quadro de música toda sexta-feira, então era pra levar música para as pessoas que estavam em casa, não podia sair, não podia tudo fechado. E quem teve essas ideias? Da música, eu, né? Que sou gosto, adoro um barulho. Falei, a mulher é do babado, gente. Pensa, essa mente não para. A música, eu, e a parte de saúde também, como a gente conhece bastante médico, né? Então, a parte de saúde eu sempre levava alguma informação relevante. E a parte de política, sempre o Fernando dominou, então ele sempre teve mais acesso com todo mundo da parte da política. Então, a live dele sempre é mais ligada pra política. Entendi. E aí, de lá pra cá, a gente conseguiu levar isso pro cliente e ele entender que ele precisa estar no impresso e ele precisa estar no digital. E aí, de lá pra cá, a gente não sofreu. Porque o nosso medo na pandemia era não conseguir arcar com as despesas, não conseguir arcar com o salário de funcionário. Então, por exemplo, o governo tinha destinado que eu poderia pagar 50% do salário do meu funcionário. E a gente não fez isso. A gente manteve 100%, manteve todo mundo em casa com equipamento. E a gente conseguiu passar muito tranquilo pela pandemia, que era o nosso maior medo. Mas assim, e a Ângela mãe? Porque eu lembro você com as crianças pequenininhas, você passava, né, nos locais vendendo os anúncios, sempre deu um jeito de estar presente nas questões sociais da cidade, assim, nem que fosse, você falava assim, eu vou passar, e você passava. Sim, sim. Não é? E às vezes com as meninas a tiracolo, e hoje as meninas estão aí sendo o braço direito e esquerdo de vocês. Como foi essa trajetória? Você olhando para trás, você fala assim, como que eu dei conta? Você pensa assim? Penso. Penso, Lilia. Olha, a gente é uma família, uma empresa familiar tanto quanto a sua, né? As minhas filhas cresceram dentro do jornal. Olha, né? que A lindo. Fernanda, quando nós montamos, que é a minha filha mais velha, quando nós montamos o jornal, eu tava grávida dela de 5 meses. Nossa. Então ela já veio com a vivência do jornal. E eu falo que a mudança, o cheiro do jornal, elas têm desde a infância. Que legal. Né? Então, assim, eu falo que eu sou uma mãe privilegiada. Eu pude ter elas ali embaixo das minhas asas, até enquanto eu podia. Hoje uma já voa, hoje uma faz faculdade na área que ela quer. E a pequena provavelmente vai seguir da mesma forma. A pequena que ela diz é uma moça, tá, gente? 13 anos. É que os filhos da gente nunca Sempre crescem, pequenos, né? Então, assim, poder trabalhar com elas e não precisar deixar em escola integral. Eu sempre fiquei muito com medo de deixar em escola em período integral. Não por não ter capacidade de colégio, mas eu ter ver elas crescerem, né? Sim. Se desenvolver, precisar de mim, e eu sempre estar ali. Então, tê-las perto de mim é muito gratificante. E elas sempre me acompanharam nos eventos. Você é prova disso, né? Sim. Quantos eventos a gente não teve dentro das suas empresas que elas estiveram juntas, ou outros eventos sociais. E extremamente educadas, comportadas, elas conversam, cumprimentam. Eu falo que são tudo adultas, né? Nossa, é impressionante. Então, assim, parabéns. Porque eu falo, a fruta não cai longe do pé. É sempre reflexo. Tem uma frase do Samitiba que eu adoro, que ele diz assim, que os filhos são para os pais, segundo a educação que recebem, ou um presente ou um castigo. Eu sempre... As minhas são presentes. Isso não tem preço, né? Acho que a nossa maior riqueza é essa, você ter uma família estruturada, né? Sim, sim. E a Ângela mulher, quais são os seus sonhos, Ângela? Você já realizou muita coisa nessa vida, porque você não para
Mas assim, quais são os seus sonhos? Assim, o que você pretende pro futuro próximo, pro futuro longo? Eu deixo meu marido doido, né? Eu imagino. Porque eu tenho as ideias, aí ele fala assim, tá bom, legal. Ah, Tá, e o valor? tá. Aí eu levo o valor. Ah, não dá. Eu falei, mas como não dá? Dá. Ontem eu comentava isso com ele. O ano passado, nesse mesmo período do aniversário da cidade, eu estava operada do pé. Ah, me E lembro, você passou por isso. e o comercial, entre aspas, fica parado. É. E eu fechei a edição do aniversário com os meus anunciantes de casa no WhatsApp. Tá vendo? E aí eu falo assim, como a gente pode ir mais além, né? Sempre. E aí eu sempre eu almejo muita coisa, assim, pros jornais. Hoje a gente tem 3 jornais, né? A gente tem o Zenorte, a Folha de Peró e o Jornal de Capela. Eu penso em expandir mais. A gente sempre pensou numa região metropolitana. Mas eu sou motivada a desafios. Legal. E eu quero ir mais além. Mas eu ainda tô meio assim, né? Esperando. Um dia você virou pra mim e falou assim: mulher, faça um canal empreendedor. Toda segunda-feira é o dia do empreendedor. E aí, isso, se você plantou a sementinha, como a gente sempre conversa, mesmo. né? Gente, eu tenho medo de mim. Você plantou a sementinha tá ali. Ela tá criando raiz e ela tá crescendo. É a sua cara isso. E todo mundo fala pra mim, viu? Faça algo seu, de empreendedorismo, que você vai levar muita gente. E aí, assim, essas ramificações eu acabo levando pras outras cidades. E aí eu chego na cidade e todo mundo fala, mas por que você não monta algo empreendedor? Porque o jornal é um caminho, né? As Sem pessoas vêm pelo dúvida, jornal. é. E eu falo, gente, não dá, gente. Dá, a gente te ajuda, tem mulheres que precisam. E na realidade, tem muitas mulheres que precisam o empurrãozinho, Exato. a palavra que falta. Exato. E eu acho assim, que quem me deu a palavra que faltava empurrãozinho foi você. Ai, gratidão. Sou muito grata a tudo que eu vivi e vivo com você assim no dia a dia. E sou sua admiradora. Você tava fora estudando. Eu falei, o que você tá fazendo aí? Estudando. Ela, tô estudando. Eu falei, meu pai do céu, eu queria ter sabe assim, 1%. Mas como eu te falei, a sementinha foi plantada, então eu almejo muita coisa ainda. Eu acho que eu não conquistei ainda metade do que eu planejei. Não planejei ser empreendedora, não planejei ser empresária, então Sorocaba me proporcionou isso. Eu falo que quando o jornal completou 10 anos, a gente ganhou um título de cidadã sorocabana, então eu sou sorocabana de título. E de coração, né? E de coração, minhas filhas nasceram aqui, pois né? Pois é. E aí eu falo, no dia da minha fala lá na tribuna, eu falei a seguinte frase lá, que eu nunca me esqueci. E meus pais estavam lá nesse dia. Eu vinha pra Sorocaba, pra chácara dos meus pais em Salto de Pirapora desde os 9 anos. Olha que legal. E eu almejava, nossa, que cidade linda. Nossa, eu quero morar aqui. E hoje eu moro aqui. Então defendo de unhas e dentes a cidade. Uhum. E eu acho que eu não consegui explorar ainda 50% da cidade. Olha. Então eu acho que o jornal é o caminho e nós somos as ferramentas. Sim. E eu acho que a gente tem muito ainda pra explorar. E é o que a gente quer. Cada dia mais, ganhar mais um espacinho, mais um espacinho. E eu sou muito grata, assim, por tudo que eu tenho hoje. Mas eu acho que ainda posso mais. Não tenho dúvida que você pode mais, Ângela. Porque, assim, um casal que vem para um local desconhecido e fazem a história que vocês fizeram, não é para qualquer pessoa. Porque, assim, é você acreditar. Primeiro que empreender é ter um ato de fé. Sim. Mas eu acho que o primeiro ato de fé é que é possível. É em você mesmo. E com a ajuda, lógico, daquilo que você acredita, de Deus, do universo, enfim, né? E eu vejo que vocês são muito atuantes, muito dedicados. E existe uma consistência. Então, você não quando a gente fala de você, do seu marido, da sua família e do Zenorte, a gente não vê assim... hoje tá fazendo, amanhã não tá. Não, é sempre presente, sempre presente. E interessante que todos os dias eu recebo no meu WhatsApp as notícias da cidade. Então, assim, você tá sempre preocupado em estar passando para as pessoas. Então, assim, não é você tem que me procurar, não. Eu estou próxima de você, eu estou mandando para você. Então, Sim. Tem coisas interessantes pra caramba que você para, dá uma lidinha. Tem coisa que você fala, isso daqui não me interessa, você pula. Sim. Mas você está ali todos os dias com a gente. E isso não é normal. Assim, eu não vejo isso em outros, né? Em outros canais. Então, parabéns por estar presente. Obrigada. Eu também vejo, assim, o seu lado humano. Você está sempre preocupado em ajudar as pessoas. As causas sociais da cidade, você está sempre presente. Eu queria tanto poder estar mais... É mesmo? Eu sinto falta de estar mais, né? Porque, como eu falo, o tempo da gente é muito corrido. A gente falava antes de começar
que a gente sai de casa já com mala e cuia. Sim, Porque a gente tem horário pra sair, mas não tem horário pra voltar. exato. E em casa, minha mãe mesmo fala assim pra mim, nossa, você sacrifica as suas filhas. É. Meu medo não é por você, é o sacrificar os filhos. Mas eu entendo que com o sacrifício você vai conseguir as coisas. Sim. E você tem conseguido as coisas. Então, eu fico pensando nisso, sabe? O quanto é sacrificante pra gente tá ali no dia a dia, se dedicar. Mas como você disse, existe uma constância. E não é porque é marido e mulher que trabalham junto que não tem reunião. A gente tem reunião, a gente tem metas pra seguir, Sim. como vocês também têm. Aham. E eu acho que isso fez com que a gente se colocasse no mercado. Porque eu falo, a gente é um filhote perto dos grandes. Uhum. A gente respeita muito os grandes, mas a gente sabe que a gente pode ir muito além. Sim. As nossas inspirações são jornais fora do país. Não é nenhum do Brasil. É Nada verdade, daqui. é Então, a verdade. cada 15 dias, a gente vai ver o que está acontecendo fora do Brasil, qual a postura que o jornal toma, qual a forma que ele trabalha nas redes sociais. E isso fez com que a gente criasse uma credibilidade, uma constância. Então, Uhum. por exemplo, hoje as pessoas querem realmente saber do que aconteceu, manda às vezes no inbox para mim ou manda no meu WhatsApp particular. Você tá sabendo de alguma coisa? Porque você é a fonte confiável. Que legal. E isso passa uma transparência pra gente. E assim, às vezes a gente recebe uma notícia não tão Boa. boa. E como que a gente vai passar? Exato. Como o caso que aconteceu essa semana do falecimento, né? Do presidente da Associação Santa Rita. A associação nos procurou. Você tá sabendo de um acidente assim, assado? Olha, Aí nós fomos atrás. Eu falei, olha, eu tô, mas não tem informações. E infelizmente era a pessoa. que dó. Então, não. assim, a fonte confiável era a gente. Então, se eles não sabem, se não chegou pra eles, não aconteceu. Bacana. Então, a gente Isso gente tá muito chama-se feliz. credibilidade, né? Credibilidade. Credibilidade. Agora, Ângela, eu vejo que tem muitos jovens, principalmente na área do jornalismo, que estão aí ingressando na universidade, que estão pensando, né, em brilhar um dia. O que você diria para essas jovens e esses jovens que um dia querem ingressar nessa área que você atua? Que estudem bastante, que realmente façam o que o coração mandar. Porque hoje a gente vê muito o mercado de formadores de jornalistas só para um lado de revista ou para o lado das redes sociais. Tá, Mas ele também precisa pensar porque ainda existe impressos no país, tá. né? Eu falo que a gente não fechou o impresso porque a gente ainda tem aquele leitor que vai na banca e retira o jornal. Porque uma coisa não exclui a outra, correto? E aí, eu fico pensando assim, tem muito jornalista que passou pela gente como estagiário e falou, eu não gosto de jornal. Tá. Mas por que você faz jornalismo? Ah, porque eu quero fazer blog. Falei, legal. Mas você já tentou escrever pra jornal? Ah, não, eu não tenho texto pra jornal. Falei, Tá. ok. E é que nem eu falo, hoje a gente tem um grande problema em capacitar no período que a gente tá. Então, a gente tá com o carro andando e não dá pra trocar a roda com ele andando. Certo. Então, por exemplo, hoje o mercado ele não consegue preparar um jornalista para trabalhar dentro de uma redação impressa como era antigamente. Uhum. Antigamente você via as redações enormes. Os grandes São Paulo, os jornais de São Paulo, você ainda vê grandes redações porque trabalham com impressos de rotação muito mais alta do que a nossa. Mas redações menores, hoje a gente é uma redação super enxuta. Eu tenho 10 funcionários. E dentro de jornalista eu tenho 1 jornalista e 3 estagiários. Então é uma redação super enxuta. Uhum. E a gente tá falando de uma região que eu atendo 3 regiões, né? Dentro da região metropolitana. Eu queria poder atender todas as cidades da região metropolitana, mas por causa dessa escassez a gente não consegue. E se a gente consegue, é alguém de fora. E aí você tem que dar moradia, né? Mas eu falo que o sonho precisa ser vivido, você precisa passar pela vivência do sonho para saber, é realmente isso que eu quero? Ah, não é o que eu quero. Né? É como eu sempre digo para as minhas filhas, o que vocês quiserem fazer, a gente sempre vai apoiar. Então, eu penso assim, os pais de hoje, jornalistas formados, ou se formando, apoiem o seu filho, né? Seja ele para o impresso, seja ele para a revista, seja ele para o digital. A gente sabe que a gente vai viver numa era cada vez mais digital. Uhum. A inteligência artificial tá aí para provar isso. Uhum. Quando ela surgiu, a gente falava, imagina, eu não vou colocar isso no meu jornal. E agora já não vive sem. Não, até as figurinhas a gente faz de inteligência artificial. A gente já não usa mais a figurinha que você me manda e eu vou mandar para outra pessoa. Não, a gente cria a nossa própria. Você sabe que eu participei de uma palestra um tempo atrás, de um evento que chamava Welcome Tomorrow. E ele falava sobre os próximos 50 anos, como seriam, né? E eu tinha que preparar uma palestra pensando nisso. E uma das frases que eu lembro que fez bastante sucesso foi quando eu falei assim, as pessoas acham que os robôs vão roubar a cena. O problema não são os robôs, o problema somos nós,
nos robotizar, Uhum. né? E assim, a gente está vivendo realmente essa transição. A inteligência artificial pode ajudar e vai ajudar Sim. muito. A gente só não pode virar um robô, não é? Perder essa essência, esse carinho, O o conhecimento, né? conhecimento. Porque não adianta nada. Se você não tem conhecimento, como é que você vai perguntar uma coisa que a inteligência artificial possa te dar um retorno? Exatamente. Não é? Você falando de conhecimento, eu lembrei de uma frase que um cliente um dia foi me pedir uma ajuda nas redes sociais dele. Por que você não dá consultoria? Eu falei, gente, eu não tenho tempo. Tem sim, o tempinho que você me dedicou já era uma consultoria. E aí eu Olha, fico com aquilo, né? Gente, será que eu presto consultoria? Porque os clientes nossos têm, vários clientes têm essa carência, né? Ele não Tem. sabe de que forma se portar nas redes Exato. sociais. E às vezes ele vê o concorrente fazendo, ele acha que é o correto e quer fazer e na realidade não é o correto. Não, porque não tem receita de bolo para isso. Exatamente. Cada um tem a sua individualidade, a sua necessidade. E vocês fazem isso muito bem. Lógico, né, gente? Olha só, eu falo que toda estrutura bem montada e com sucesso tem pessoas como a Ângela dentro desse contexto, né? Então, você, enquanto mulher, com a sua sensibilidade, trazendo também suas filhas que também estão criando essa sensibilidade, só tinha que dar nisso. Sucesso, né, minha amiga? Ah, eu falo que eu sou fã do meu trabalho. Mas se a gente não for fã do nosso trabalho, quem há de ser, Eu sempre não é? brinco que hoje os nossos veículos, eu falo que o filho mais velho é o Zenorte. Aham. Os demais são os irmãos menores. Mas é muito gratificante. Eu sou muito suspeita. Eu imaginei que nunca fosse dar certo, né? Porque no começo a gente recebeu muito não, 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 não. É. Então, não vou falar pra você que a gente nunca pensou em fechar. Com 2 anos, nós fomos viajar e falamos, vamos fechar? Vamos. E aí, nessa época, o prefeito atual nos procurou, olha, você tá numa região que só vai crescer, que você não consegue visualizar isso, porque eu sou empreendedor, eu tenho terras na região, nessa região vai subir tal bairro, tal bairro. E aí você começa a falar assim, meu pai do céu, Vamos né? insistir. Vamos insistir. E foi o que a gente fez. Mas todas as pessoas de sucesso são pessoas que nunca desistiram. E parabéns por você estar aqui, por você ter Obrigada. tido essa resiliência. Parabéns por ter vindo. É uma honra te receber aqui. Ai, maravilhoso. A hora que você mandou o convite, eu falei, meu Deus, você é entrevistada pela Lilian Bertin, maravilhoso. Porque você é maravilhosa. E Maravilhoso. a sua história merece ser contada. E eu acho que poucas pessoas sabiam dessa Ângela que a gente está, né, mostrando aqui hoje. Todo mundo vê a Ângela comercial. Ou com a cara muito séria, fechada, né? Fala, nossa, essa mulher é brava. Não, ela é uma mulher incrível. E muitas vezes a gente faz cara de brava para proteger o coração, que é gigante. Parabéns por ser quem você é, viu? Eu tenho muito Obrigada, orgulho de você. eu também tenho muito que Deus orgulho de você. abençoe. Amém. Amém. E essa foi mais uma história de sucesso, pode, de hoje. Tenho certeza que vocês amaram. Até o próximo episódio.